Como ganhar dos outros vendedores na empresa que eu trabalho? Olá, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental e nós vamos trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Então, para ganhar dos outros vendedores, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é perder o medo dos números. Tem gente que quer ser analisado, tem gente que quer analisar as vendas, mas não quer analisar o número. Se esse é o seu caso, você precisa perder o medo dos números. Você precisa começar a entender que existe uma comparação. Entende? Você não pode ter essa comparação como única. Não é a única comparação que você tem. Você tem que se comparar consigo mesmo. Porém, se você está trabalhando em um lugar, você está dentro de um contexto de equipe, vai ser analisada a equipe. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou muito bem, eu sou muito bom e tal, mas quando compara com a equipe você está em último lugar. Eu só estou dizendo para você não pegar assim, se eu estou vendendo mais eu estou ótimo. Não, compare-se consigo mesmo. Compare-se consigo mesma. Veja se você é uma pessoa melhor, se você é uma pessoa melhor do que você foi ontem. Então, se é possível comparar os números, é bem mais fácil. Você precisa aprender os números. E, claro, respeitando as individualidades e as regras da sua empresa. Por quê? Tem empresa que divulga. Fala, olha, fulano vendeu tanto, ciclano e tal. Ok. Agora, tem empresa que não gosta de divulgar e tal, então respeite, trabalhe aí de acordo com a sua empresa. Eu não conheço a sua empresa, você conhece. Você é a melhor pessoa que tem para conhecer seus números. Você sabe por que os clientes não estão comprando. Você sabe quando um cliente volta e compra de novo. Você sabe quais são os seus defeitos, você sabe quais são as suas qualidades. Então você vai determinar o que você precisa melhorar. Então alguns pontos-chave são assim, acima das comparações entre você e seus concorrentes estão os seus objetivos pessoais. Quais são os seus objetivos pessoais? Então me responda algumas perguntas assim, Quanto você quer vender nos próximos 90 dias? Fala aí para mim, coloca aí nos comentários. Quanto você quer vender nos próximos 90 dias? Mário, por que 90 dias? Porque a gente trabalha por período, né? Você pode colocar semana, mês. Eu prefiro 90 dias, porque você pode colocar um alvo, um objetivo um pouco mais elevado. Então, quanto é? Mas eu estou no dia 15, não interessa. Qual é a sua projeção de venda nos próximos 90 dias? Qual é o seu objetivo em vendas? Tem gente que é vendedor e não sabe que é vendedor. Ele fica o dia todinho no WhatsApp, ele fica o dia todinho fazendo outras coisas. Qual é o seu objetivo em venda? Eu estou aqui temporariamente. Ninguém está em vendas temporariamente. Vender, você vai vender a vida inteira. Você vai vender para os seus parentes, para os seus amigos. Vender produto? Não, você vai vender uma ideia, você vai convencer, você vai ter que... por exemplo, no julgamento, o advogado é um vendedor. Ele precisa vender uma ideia, ele precisa defender uma causa, ele precisa estar ali para elucidar a ideia que ele tem. Então, isso é venda. Então, você não está na venda temporariamente. Você precisa... tudo bem, eu pretendo sair daqui a algum tempo. Não tem problema. Seja o melhor vendedor no tempo que você tiver aí. Se você ficar assistindo Netflix e descansando o tempo todo, que você parece estar muito cansado, qual é o seu objetivo em venda? Você não vai conseguir vender tanto assim. Aí você fala, não, é porque eu não sou um bom vendedor. Sim, você é péssimo. Se você faz isso que eu estou te falando, se você não vende, você é uma pessoa que precisa melhorar. E você não quer melhorar. Então, o problema não é você não ser bom. O problema é você não querer melhorar. É você não querer buscar um resultado melhor. É você não querer sair de onde você está e buscar novos horizontes, buscar novos recursos, estabelecer novas ferramentas e fazer melhor, tá bom? Quanto você quer que seja a sua comissão? Seu salário está definido aí na sua empresa. E quanto é a comissão? Você precisa definir esse mês. Quando é que fecha a conta da comissão? Que dia que é? Então estabeleça um objetivo nesse mês. Mas aqui é uma pergunta ainda, tá? Quais são os seus objetivos pessoais? Ou seja, por quê? Quais são os objetivos pessoais que você tem? Você como pessoa, eu e minha mulher, não. Estou falando pessoais, você.
A que peso você quer chegar? Quanto você quer ganhar? Quais são os sonhos que você tem? Tudo bem que algumas dessas coisas você tem que projetar em casal, mas tem muita coisa para você projetar sozinho. E quando você só fala de casal, cuidado, né? Talvez você esteja usando isso como uma desculpinha, né? Para poder não definir claramente os seus objetivos. O que você deveria estar fazendo para vender mais que você não está fazendo? Então, olha só, chega um cliente lá na sua loja, ele pergunta de um produto, você fala assim, ó, vai chegar semana que vem. O cliente te passa o número, fala assim, ó, quando chegar o produto, então você me avisa. E você não avisa. E aí dá, sei lá, 3 meses depois você vê, era para eu ter avisado. Então, o que você deveria fazer que não está fazendo? Que cobranças você tem recebido em casa? Que cobranças você tem recebido da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, dos parentes, que você precisa suprir, né? Que você vê que fazem sentido, né? Você não deve dar total liberdade para as pessoas te cobrarem, mas tem algumas cobranças que fazem sentido, que te tiram dessa zona de tolerância. Qual o valor no final do mês realmente faria sentido para você investir tanto tempo na loja? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? O que você recebe hoje realmente paga o seu tempo? Porque se você está insatisfeito com os seus ganhos, quer dizer, então, que você não está ganhando o quanto você gostaria, certo? Então, você tem 2 opções. Continuar reclamando até o dia que você será demitido ou mudar de atitude, ok? Então, o motivo dessas perguntas é que você precisa resolver questões internas antes de começar a competir com outras pessoas. Entende que você vai competir com outras pessoas, mas a primeira competição é dentro de você. São questões internas, são questões suas, são questões pessoais. Depois você vai competir com outros. Então, você fala assim, na minha empresa tem um ranking dos melhores vendedores e meu nome nunca está lá em primeiro lugar. Ora, antes de você competir para o seu nome estar em primeiro lugar, você precisa gradativamente, um momento após o outro, ser melhor do que o que você era. Então você precisa resolver questões internas. Você perde ou ganha internamente. Depois, a vitória aparece de forma externa. Então você ganha ou perde lá dentro. Você ganha ou perde para você. Você ganha ou perde de acordo com o que você vive lá dentro. Depois, esses resultados aparecem. E aí você percebe que perdeu para si mesmo. Não adianta você tentar competir com outras pessoas se você perde até para você mesmo. Se você diz, amanhã eu vou acordar cedo e fazer caminhada, e não faz. Amanhã eu vou me alimentar melhor, e não vai. Amanhã eu vou chegar no horário, e não chega. Amanhã eu vou fazer tal coisa, e não faz. Como você vai competir com outras pessoas se você não consegue competir com você? Se você, enquanto seu próprio treinador, não consegue sequer estabelecer como você deve fazer. Eu quero te dar a oportunidade de me ajudar a mostrar esse material para mais pessoas. Eu quero que você aperte aí no like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse material é muito relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Então você pode me ajudar dando like nesse vídeo, ok? O que acontece no mundo externo é apenas reflexo do que acontece no seu interior, no mundo interno. No seu mundo interno. O que você fala, as palavras que você fala, são apenas reflexos dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus traumas, das suas experiências, das suas decepções, das suas vitórias. Então observe-se falando. Veja o que você fala durante o dia, né? Então você procure observar o que você está falando e ver o que está por trás das frases que você fala diariamente, das conversas que você tem. Por que quando uma pessoa apresenta um projeto grandioso para você, olha, eu quero fazer isso, e aí você é totalmente pessimista, você joga areia no negócio dos outros, você faz com que ele desista do projeto. Então veja por que isso está acontecendo. Existe uma pessoa que pode te derrotar. Saiba que em toda competição só existe uma pessoa que realmente
pode te derrotar. É você mesmo, você, exatamente você. Não existe outra pessoa que possa te derrotar tão forte quanto você mesmo. Então, para você ganhar dos outros vendedores, primeiro você vai ter que comparar os seus números com os seus números. Você precisa comparar os seus números com os seus números. Por exemplo, se você chega atrasado, você precisa começar a chegar mais cedo do que o que você chegava. Não adianta você querer competir com os outros, porque a gente se compara. Já viu como é que a gente é? É assim, ó. De repente eu chego na empresa atrasado. Mas depois de mim, chega outra pessoa mais atrasada. Como é que eu fico? Satisfeito. Cheguei atrasado, mas fulano chegou mais atrasado do que eu. Você começa a se comparar com outros e o pior, você começa a se comparar com os piores. O piso daquilo que você quer comparar sempre é o pior. Você vai ser sempre ruim, porque você está se comparando com os piores. Eu lanço vídeo raiz toda semana num dia fixo, que é terça, 12 horas e sexta, meio-dia. Mas tem vários outros vídeos que eu vou lançando sempre que eu tenho alguma ideia nova. E para você receber a notificação desses vídeos, você precisa ativar o sininho quando você for se inscrever e ativar todas. Eu só coloco aqui o melhor material possível. Então, se você quer ficar por dentro e não perder essa preciosidade, faz isso. Quando você se inscrever, ativa todas as notificações, tá bom? Então, para você ganhar dos outros vendedores, você vai ter que comparar sim os seus resultados com os deles e atingir melhores resultados. Mas essa luta começa de forma interna e ela parte para o mundo exterior. Então, se você sabe quais são os números dos seus colegas e você quer ser o melhor, você quer ser melhor do que eles, ou seja, você já percebeu que as pessoas que são demitidas da sua empresa são sempre os que estão no rabo da fila, no último, os que vendem menos. Então, se você tá lá, você fala assim, o próximo sou eu. Tá na hora de acordar, de bater a poeira e pegar o beco aí e começar a fazer melhor do que antes. Então a boa notícia é que você está assistindo esse vídeo, você já está um passo à frente. Imagina quantas pessoas não estão tendo acesso a esse material, não estão nesse momento aqui que você está assistindo um vídeo que é informativo, que é bom, que traz coisas boas, tem gente assistindo outras coisas, sei lá, na sua loja, né? Pornografia, o vídeo engraçadinho, do esquilo que pula não sei aonde, do Like a Boss Compilation. Então você está buscando ser melhor, isso é uma boa. Faça o que você sabe fazer e que você não está fazendo. Para ganhar dos outros vendedores, você vai precisar fazer o que você não está fazendo e que você sabe que deveria estar fazendo. Entendeu? Vou te dar uma lista de sugestões. E essa lista não necessariamente depende de habilidades, tá bom? Primeira coisa, seja pontual quanto ao horário de trabalho. Você chega depois e sai antes, você não é um bom concorrente. Na verdade, você se torna irrelevante. Mas isso é a única coisa? Não. Só estou dizendo assim, seja pontual. Deixa o seu chefe saber que ele pode contar com você. Deixa a sua equipe saber que ele pode contar com você. Apesar de eu estar falando de concorrência aqui, entenda que você trabalha em equipe. Essa é a grande questão do vendedor, né? Que ao mesmo tempo que ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa concorrer também. Se possível, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Se não for loucura, faça. Então, eu não sei da sua vida, mas se for possível, seja o primeiro a chegar, entenda, domine o lugar, saiba como funcionam as coisas, saiba como acontece a coisa na sua empresa. Tem gente que está na empresa, ele está voando, ele não sabe de nada da empresa, ele não sabe o que está acontecendo. Então, tem gente que não sabe mexer no sistema de vendas. O cara trabalha 10, 15, 20 anos com venda e ele não sabe fazer uma venda, ele não sabe como é que calcula imposto, ele não sabe como é que... Meu amigo, seja o primeiro a chegar e vá aprender. Pergunte, tenha humildade e pergunte para quem sabe. Não, tem uma pessoa que sabe e gosta de ensinar. Tem uma pessoa ali que pode me ensinar. Vai atrás e aprenda. Faz o seguinte, coloca aí no comentário o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. Uma frase que você coloca pode ajudar outra pessoa que vai ler esse comentário. Você também pode escrever o que você entendeu, como se fosse uma transcrição. Eu entendi isso, eu tirei a seguinte lição, eu entendi dessa forma.
Quando você escreve com as suas próprias palavras, você traduz a sua visão do assunto e pode ser que você escreva de uma forma que outra pessoa entenda com a sua frase, com a frase que você disse e fixa muito mais o que ela está assistindo. Então comenta aí com uma frase o que você entendeu nesse vídeo. Atenda o cliente com foco no cliente, não fique calculando a comissão caso o cliente compre. Então tem vendedor que você está ali, ele está de olho no número, ele não está importando com o seu problema, né? Então, atenda o cliente com foco no cliente. Foque no cliente, deixe para calcular a comissão depois. Tá vendo que não precisa de habilidade? E o último, acima de tudo isso que eu falei, tenha fé de que você vai conquistar os melhores resultados. Para você conquistar os melhores resultados, você vai precisar ter fé. Aos 19 anos eu estava com a minha vida começando a decolar. Já estava 2 anos frequentando uma igreja, tinha uma namorada, estava terminando o 2º grau, estava aprendendo uma nova profissão, estava me tornando instrutor de informática. Olha só, não é qualquer coisa não, moço, instrutor de informática. E estava aprendendo com uma pessoa que sabia muito na área. Então a empresa que eu trabalhava ficava quase ao lado da igreja, onde eu passava muito tempo, e ambas ficavam pertinho da escola. E a casa da minha namorada bem na esquina. Então veja que era bem confortável ali, né? Eu estava vivendo uma vida muito confortável. Tudo ia bem até que a escola fechou. Aquilo mexeu com toda a minha estrutura na época, né? Meu patrão foi embora, ele era sócio minoritário e resolveu sair. Todo o funcionamento da escola dependia dele e agora ele se foi. Eu precisava me recuperar rapidamente e retomar minha caminhada. Eu só me perguntava como. Como eu vou conseguir outro emprego tão bom quanto esse se eu não sei como eu consegui esse? Eu só queria um emprego que me desse o mesmo salário que eu tinha antes. Então eu comecei a minha peregrinação pela cidade atrás de emprego. Recebi algumas propostas, mas nada era tão bom quanto o que eu tinha antes da escola fechar. 2 coisas me chamaram muito a atenção nessa época. Eu estou procurando emprego, estou visitando as escolas, estou vendo os outros lugares. E eu percebi 2 coisas. Primeiro, a maioria dos instrutores das outras escolas haviam se formado conosco naquela escola. Eu concluí, não sei se era, eu concluí então que a nossa escola era pioneira e era uma das melhores da cidade. A segunda, eu fui chamado para reabrir a escola que eu já trabalhava, essa que eu falei que fechou, com um novo sócio e o sócio antigo. Então, teria novamente, eu ia ficar na mesma posição, né, na mesma situação. A diferença é que o sócio investidor continuaria, que era o dono de tudo, né, da estrutura, dos computadores e tal, e entraria um novo sócio no negócio, mas ele já tinha outras empresas. Então, e eu ia ser funcionário desses 2. Lógico que a empresa toda a empresa toda dependeria de mim para funcionar, né? Porque eu já estava lá. O motivo dele me chamar nesse novo sócio era isso, porque eu já conhecia a escola toda. Eu percebi que eu ia trabalhar como antes, ia trabalhar mais do que antes, ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, só que mais, ia continuar como funcionário. Aí eu percebi uma coisa, eu poderia ser o sócio da escola em vez de ser empregado. Olha só. Então, agora eu tinha uma informação muito valiosa, que o sócio, dono da estrutura, não queria se desfazer da estrutura, ele queria reabrir a escola. Então eu fiquei pensando no que fazer. Olha só o que estava na minha cabeça. Continuo como empregado, recebo o salário todo mês, trabalho igualmente, termino meu 2º grau e pronto, ou me torno sócio da escola. Nesse momento eu percebi que não dava para voltar atrás. Aquele bichinho do empreendedorismo tinha me mordido, né? Eu percebi que eu poderia alcançar muito mais se eu fosse o sócio da escola, junto com o atual dono, né? E tocasse a escola. Eu ia fazer a mesma coisa que antes, só que agora eu seria o sócio. Então eu reuni toda a minha coragem e fui falar com o dono da escola. Além de precisar de coragem para falar com o antigo dono, eu tinha medo também, porque se desse errado, o outro que havia me chamado para trabalhar lá talvez já não quisesse mais, né? Ou seja, se a coisa desse errado, eu perderia tudo, na verdade, né? Então, quando eu fui lá conversar com o antigo dono, ele me revelou que realmente queria reabrir a escola e precisava de alguém que executasse o serviço.
Nesse tempo eu precisei contar com outras pessoas que já estavam comigo. Acredite, eu tive que retomar o time da escola e começar tudo de novo. Só que o time que já estava, para eles eu não era patrão deles, eu era colega de trabalho e isso atrapalhou muito. Então eu tive que ir demitindo um por um e remontar todo o time da escola. Acredite, eu tentei de tudo ficar com eles, mas não funcionava. O que eu falava para eles fazerem, o que eu dizia que era importante, era a mesma coisa que nada. Então eu falei, olha, não dá para a gente caminhar junto. E fui trabalhando isso, né? E aí tive que remontar o time da escola. Só para você ter uma ideia, o meu professor, que dava aula quando eu não estava lá, né? Ele simplesmente começou a namorar uma aluna. Do nada. A menina assistia a aula, depois da aula dela, ele passava alguma coisinha para os outros lá, ia lá para a frente da escola, para o fundo da escola, beijar a menina. Então, imagina, isso batia direto com os meus valores e isso foi algo que eu não consegui contornar, né? Falei, realmente você não me respeita, não respeita a escola, não, então você precisa sair. A secretária não fazia nada do que eu falava, podia falar e eu tinha boas ideias, né? Pelo menos eu acho, né? Porque depois eu executei e deram certo, mas sem a equipe eu não conseguia. E aí eu fui demitindo de um por um, mudando, treinando novas pessoas. Bom, o meu maior medo estava bem diante de mim, porque eu tinha medo de não dar conta de manter a rotina da escola, de não ter conhecimento suficiente. Para os alunos mais exigentes, né? Eu não era tão qualificado assim, eu não tinha tanto tempo de empresa, né? Eu era muito bom naquela cidade, mas eu tinha medo, né? A questão toda é o medo. Quando você coloca como se houvesse assim algo que você não consegue fazer, você fica com medo do desconhecido, né? E eu tinha esse medo. Eu tinha medo de não conseguir porque eu tinha que estudar, que eu estava terminando o segundo grau e tocar a escola, né? Administrar a escola. Eu tinha medo também de não conseguir remontar o time, porque quando os funcionários foram que eu tive que mandá-los embora, eu fiquei sem chão, né? Como é que eu faço agora? E eu contei com muita gente nesse momento, porque isso era o meu maior medo, estava ali. Então, e eu era só iniciante na área comercial, eu não sabia que eu tinha que estudar o mercado para me manter nele. Então essa foi uma das primeiras lições. Para você se manter em um mercado, qual era o meu mercado? Instrução de informática. O que eu preciso fazer? Estudar sobre escolas de informática, como que funciona, o que ela faz, como que mantém aberta, e eu não sabia disso. E uma das coisas que mais traziam alunos para a escola era a construção da primeira etapa das turbinas da barragem de Lajeado. Então eu tinha uma escola em Miracema, do Tocantins, e numa cidade a 25 quilômetros mais ou menos tinha a barragem sendo construída. Então a primeira etapa trouxe muita gente para a cidade. Quando estava terminando a primeira etapa, aquelas pessoas começaram a ser demitidas e voltar para os seus estados. Ou alguns já tinham sido transferidos, né, os cargos especializados e tal. E os filhos dessas pessoas eram os meus alunos. Algumas dessas pessoas também eram meus alunos, né? Então, quando essa primeira fase mudou, muitos foram embora, né? Levaram seus filhos e eu fiquei sem alunos na escola. Eu tive que me reinventar, não tinha para onde ir. Eu tinha que encher a escola de aluno. Fato é, empresa só existe se tiver faturamento e lucro. Não existe empresa que não tenha faturamento e lucro. Não existe negócio que não tenha faturamento e lucro. Não tem como sustentar uma casa se você não tiver entrada financeira, ok? Você pode ser o melhor pai do mundo, a pessoa mais virtuosa possível, mas na hora de comprar o arroz com feijão, você precisa do real. Eu contei com umas pessoas muito leais, então eu remontei o time, Deus me abençoou também, me trouxe algumas pessoas, a maioria delas, eu acho que não tem nenhum que escape a isso. Todos eles eu mantenho a amizade até hoje. Então, contratei uma nova secretária, que era minha irmã. Então, apesar de ser o filho mais novo, né, ser mais novo do que ela realmente fazia o que eu pedia, estava super feliz, né, de ter um emprego. E ela fazia tudo que eu falava. Arrumei lá, vou lembrar de alguns nomes aqui, o Tiago. O Tiago foi um cara que me ajudou muito, né? Ele era da Igreja Assembleia de Deus, eu tinha conhecido ele lá. E ele me ajudou muito na campanha, quando eu fui distribuir folheto, né?
na vizinhança, que foi o que trouxe a maior parte dos alunos, né? Eu fiz uma carta, coloquei no envelope, ia lá colocando nas caixinhas de correio, conversava com o povo, anunciava a escola, e a pessoa, eu falava, olha, se você não for, pelo menos anuncia, né, para outras pessoas, você não conhece alguém que tem um filho que precisa se profissionalizar e tal. E o Thiago me acompanhou muito nessa época. Quem mais? Teve mais gente que me ajudou muito, né? Tem um amigo que eu tenho contato com ele até hoje, né? Que é o Éder Barnabé Noleto. O Éder Noleto. Ele trabalhou comigo por um tempo, né? Foi estagiário lá. Teve outras pessoas também que eu não lembro direito o nome, tá? Isso já faz alguns anos. Mas foram pessoas leais e eu consegui, né? Ajudar. Eu consegui manter a empresa por causa dessas pessoas. Então eu tinha um pensamento. Olha só. Muitas pessoas saíram da cidade, mas ainda existem pessoas na cidade. Menos pessoas que antes, mas ainda existem. E existem várias escolas também. Então existem pessoas que querem fazer o curso de informática. Eu preciso descobrir quem são antes dos meus concorrentes. Eu preciso chegar nessas pessoas antes. Então eu criei uma estratégia de marketing, fui de casa em casa, né, até conseguir encher a escola novamente. Eu via o resultado do meu trabalho toda vez que eu entrava na minha escola. A sala cheia de alunos e mais pessoas chegando, fazendo matrícula. E ali eu percebi uma coisa. Eu já não era mais o mesmo. Aquele funcionário que havia saído, que havia sido demitido, que estava na rua da amargura, por assim dizer, né? Já não era mais o mesmo. Eu me tornei empreendedor. Eu me tornei um ótimo vendedor e um gestor da minha própria vida. O maior ganho não foi administrar a escola. O maior ganho foi administrar as minhas emoções e conseguir passar por aquilo. Então, eu havia restabelecido a escola de uma forma diferente. Agora eu era o meu próprio patrão, fazia os meus horários com a equipe que eu havia formado, mas novos desafios me aguardavam, né? Entendi que não existe estabilidade. A melhor forma de se manter seguro é a nossa fé em Deus e o nosso desenvolvimento constante, com o aprendizado de como encarar os desafios que vêm pela frente. Então, o comércio da cidade foi profundamente afetado pela saída de tantas pessoas ao mesmo tempo. E eu decidi encarar mudanças muito maiores e depois de ter visto do que eu era capaz de realizar, fui atrás dos meus sonhos. Então, você entende que depois de ter passado por isso, depois de ter passado por essa situação toda, eu entendi que eu posso realizar qualquer coisa. Eu posso realizar tudo que está na minha cabeça. Eu posso realizar realmente aquilo que eu tenho vontade de realizar. Desde que eu tenha essas duas coisas principais. Na verdade, três, né? Fé em Deus, desenvolvimento constante da minha pessoa e atitude. Atitude. A atitude precisa ser diferente da atitude que você tinha ontem. Tem mais pessoas precisando ter acesso a esse material. Eu não conheço os seus amigos, mas você conhece bem cada um deles. Então pensa aí em 3 amigos que precisam escutar essas orientações e envia esse vídeo para ele. Compartilha esse vídeo já falando do que se trata. Isso traz uma maior chance da pessoa decidir assistir o vídeo e ser despertada para essa visão. Eu tinha uma grande vontade de morar num lugar maior, que fosse uma cidade grande, de conhecer as maiores cidades do país. E agora eu descobri que eu podia. Tudo o que eu tirei daquela experiência é que todo projeto é um empreendimento. Todo projeto é um empreendimento. Toda pessoa que executa um projeto com foco no resultado é um empreendedor. Ele está empreendendo em algo que faz sentido, ele está empreendendo com foco no resultado. Então, quando eu tenho um sonho e faço planos para realizar esse sonho, eu me torno um empreendedor. E esse sonho se torna um empreendimento. Para mudar de cidade, eu teria que abrir mão de todo o conforto, né? Eu estava morando com a minha mãe, minhas irmãs ali próximo, eu tinha ali muitos conhecidos, eu havia terminado o 2º grau e eu estava numa situação novamente confortável. Mas eu entendi que eu precisava trilhar uma nova jornada. Hoje, eu encaro como uma missão compartilhar o que eu aprendi nessa experiência com as pessoas que querem alcançar resultados extraordinários. Acredite, é possível.
A melhor mensagem é que se você sente vontade de realizar um sonho, por mais difícil que ele seja, eu acredito que foi Deus quem colocou o sonho no seu coração e Ele mesmo vai trabalhar para realizar. Você só precisa ter fé. Ele vai realizar de acordo com a tua fé. Então você precisa entender que a maneira que você acredita nas coisas faz toda a diferença. A maneira que você crê a respeito de um assunto faz toda a diferença. A maneira que você crê que as coisas deveriam ser faz toda a diferença. Então Deus realiza a vontade dele na sua vida de acordo com a forma que você crê, de acordo com o tamanho da sua fé. Entenda assim, olha, Deus tem todo o poder para realizar qualquer coisa. O poder dele é infinito. Mas quando chega em você é como se fosse uma torneira. Então eu tenho muita água para sair dessa torneira, que vem pelo cano. Mas a torneira só abre um pouquinho, então a sua fé gera uma gota. Porque você não expande a sua mente, você não viaja para o extraordinário, você não crê que Deus pode fazer muita coisa, então ele só realiza ali uma gotinha. É porque Deus não tem poder? Não. É porque você crê que você só merece isso. Você crê dessa forma. Só que existem várias outras torneiras. Várias outras pessoas. E eles creem muito. E aí ele abre muito a torneira e quando vê ele está realizando coisas incríveis e extraordinárias. Então, se eu posso colocar uma mensagem nessa história, trabalhe com muita força, com muito vigor, com muito foco a sua fé. Como é que você acredita nas coisas? O que você acredita que você deve conquistar? O que você acredita que você merece ter hoje? O que você acredita que merece alcançar? Como você acredita que deve ser a sua vida? Como você acredita que deve ser a sua família, os seus filhos, a sua casa, o lugar que você mora, a sua cabeça, o seu corpo? Isso tudo faz toda a diferença. Por quê? Você pode ter muita fé em uma área e aí em outra área você não tem tanta fé assim. O que é ter fé? É a forma que você acredita a respeito daquilo. Então você acredita que pode ser um bom profissional, um ótimo profissional, um excelente profissional, mas você acredita que deve ganhar pouco. Ah, eu não acredito, eu acho que a gente tem que ganhar só o suficiente, que a gente, se ganhar muito, as pessoas pedem, vão nos roubar, vão querer nos matar e tal. Então você é um ótimo profissional que não consegue ganhar muito, porque a sua crença na área financeira, ela está com problema, ela está ruída. Ela acha que você só merece aquilo, então você só vai ter aquilo. Por quê? Porque a sua fé vai te levar aos teus resultados. Se você tem uma fé positiva, os seus resultados serão positivos. Se você tem uma fé negativa, os seus resultados naquela área serão negativos. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.